Olá, tudo bem? Bom dia, você já sabe, meu nome é Paulo Renato Ferreira, já sabe que eu sou advogado criminalista com mais de 10 anos de atuação. E agora a gente vai refazer aquele vídeo lá que ficou com aqueles problemas de áudio, né? Pois bem, nesse vídeo a gente vai tentar falar, bem simplesinho a respeito, é uma continuação do que a gente está tentando fazer, que é um material, é o conteúdo a respeito de estratégias processuais criminais defensivas. Pois bem, falando aqui rapidamente para você, para não tomar muito seu tempo, nós vamos falar a respeito de 7 fatores que são fundamentais para que você observe na hora de estabelecer uma estratégia defensiva criminal. O primeiro fator é: verifique todo o conteúdo dos autos, desde o nascedouro deles. Se foi um auto de prisão em flagrante delito que culminou com a formação desses autos, ou se é uma representação por uma prisão preventiva, por uma medida cautelar diversa, ou por uma busca e apreensão, enfim, verifique o inteiro teor dos autos para que a estratégia que você cogita de fato estabelecer como estratégia para os autos, para a defesa, você tem que atentar para o fato de que ela não pode contrastar com o conteúdo dos autos. Certo? É fundamental que você verifique que essa estratégia é condizente com o conteúdo dos autos, guarda consonância com o que consta dos autos. É fundamental então olhar os autos de uma forma muito pormenorizada, muito a miúde, antes de estabelecer a estratégia. O segundo ponto fundamental verifique a possibilidade de estabelecer uma contraprova em relação aos elementos que já foram produzidos nos autos. Quando você pegar o processo, você vai verificar quais são as provas que alicerçam ou a acusação já formulada pelo órgão ministerial. No mais das vezes é ele quem é o polo, digamos assim, ativo da ação penal, ele que efetua a acusação. Então você vai ter o cuidado de verificar em que bases ele argumenta a sua acusação, quais são as provas que ele utiliza, e vai verificar se é possível você indicar, por exemplo, um assistente técnico para poder estabelecer uma contraprova. É fundamental que você verifique se isso é possível na hora de adotar a sua estratégia criminal defensiva. O terceiro ponto verifique a questão do direito material. Sim, porque a imputação delitiva também é importante para verificar qual é a estratégia que você vai adotar. Jovem colega, existem estratégias clássicas que parece que são a regra, mas elas não são. É preciso que você verifique antes de tentar adotá-las se elas guardam de fato a relação de pertinência com esse caso que você está assumindo agora, cuja defesa você está sendo imbuído de fazer, assumindo esse munus defensivo. Como? Por exemplo, a lei de tráfico, a lei 11.343/2006, tem uma previsão lá, respeitados 4 requisitos do parágrafo 4º do artigo 33, que é o artigo que fala em tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Você pode deflagrar ali, com que o juiz deflagre o tráfico privilegiado, com a redução da pena, enfim, com um regime sempre menos gravoso para o seu constituinte, com a possibilidade até de substituição da pena, né? Pois bem, mas para que você entende por aí, você precisa examinar bem, com profundidade, os autos, para que não, por exemplo, estabeleça uma estratégia que tenha como finalidade utilizar-se, por vezes, de uma confissão que termine, por exemplo, fugindo no resultado dos autos do tráfico privilegiado e estabelecendo contra o seu constituinte uma sentença, enfim, com uma pena muito severa. A pena do tráfico, a pena máxima é extremamente severa. Então tome muito cuidado, é fundamental que você examine o direito penal material, ou seja, a imputação delitiva em si. Como quarto ponto, eu te convido a examinar o momento processual atual. Lembrando que o momento processual atual é quando você inicia a sua defesa nos autos. Aquela tese, aquela estratégia, não tese, estratégia, sobretudo, que seria interessante, por exemplo, numa fase pré-instrutória, nem sempre se mantém como recomendada numa fase de alegações, por exemplo, finais. Sobretudo lá no parágrafo 3º do 403, quando tem o prazo para fazer por memoriais. Por vezes, você precisa, inclusive, achar uma estratégia baseada em novas teses, em um pedido, por exemplo, plural. Verifique com muito cuidado o momento processual. Isso é muito importante para verificar a adoção da tese que você vai tentar fazer, da estratégia.
Bom, os objetivos do cliente, é fundamental que você converse com seu constituinte, verifique o que ele espera enquanto resultado para ele, resultado objetivado de fato no processo, né? O que ele entende que é uma defesa para ele bem sucedida. Verifique qual vai ser a postura dele também nos autos. Ele vai confessar? Não vai? Enfim, ele vai negar a autoria. Peça que ele não tenha com você segredos. Peça que ele de fato conte a história toda para você, porque a sua defesa é técnica. Você não se incrimina de maneira alguma, mas lembrando que a acusação já é feita pelo órgão que é destinado a fazê-lo. Portanto, você fará a defesa técnica, visando o melhor benefício ao seu cliente, ao seu constituinte. Então, converse com muita calma com ele para poder estabelecer para ele um entendimento do que é o melhor benefício para ele. Você não se incrimina fazendo isso. Pelo contrário, você é um advogado que passa a ser intrépido e técnico. E, sobretudo, técnico no sentido de observar o que consta dos autos. E a conversa com o seu cliente é fundamental. Bom, é preciso, como sexto ponto, verificar também qual é a estratégia que está sendo utilizada, ou a contra-estratégia, pelo Ministério Público, ou a que será utilizada. Antes de mover uma peça no tabuleiro, lembre que o MP está do lado para mover uma outra peça logo após. Processo criminal, não imagine que é outra coisa, é um jogo de xadrez. Então, examine bem o que você está fazendo e o que o MP poderá vir a fazer depois. Esqueça essa história de que o promotor de justiça não tem ideal de justiça, não tem senso de justiça. Muito pelo contrário. Ele tanto tem ideal de justiça, tanto tem senso de justiça, que alguns passam anos buscando a aprovação no concurso de provas de provas e títulos, para conseguir a nomeação para o cargo de promotor de justiça. É pelo seu senso de justiça. Portanto, são profissionais que devem sim ser respeitados, sobretudo no sentido de se tentar verificar o que farão para que possa ser estabelecida uma estratégia que contemple isso. E, portanto, jovem colega, não seja pego de surpresa. Como sétimo ponto fundamental, é preciso que você verifique os meios midiáticos, sobretudo quando você tem um delito de grande repercussão midiática. Lembrando que a estratégia que você adotar não pode redundar, ou é importante que não redunde, numa pré-condenação midiática. Afinal, o magistrado, eu sempre digo isso, ele é probo, é sério, é técnico. No mais das vezes, ele é um profissional seríssimo mesmo, preparado, estudou para aquilo, mas ele, como qualquer outro ser social, como qualquer outra pessoa, ele sofre sim interferência, enfim, das ações humanas contra ele. Portanto, aquela mídia que bombardeia ele diuturnamente com notícias pré-condenatórias a respeito de um caso, exigindo que a justiça adote medidas, por vezes severas, dotadas de uma carga de severidade sem dúvidas significativa, robusta, pois bem, essa mídia pode sim interferir no resultado a partir da estratégia que você adotar. Portanto, não adote uma estratégia baseada nesses casos na sua vaidade. Adote uma estratégia baseada sim no processo e no seu compromisso de obter o melhor benefício para o seu constituinte. O melhor benefício sempre vai ser um julgamento justo e imparcial. Não esqueça disso. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e termino aqui com a seguinte reflexão. Verifique que a adoção de uma estratégia e a sua revisitação são etapas cruciais e é muito complexo. Você tem que atentar para vários fatores. Isso demanda tempo. Valorize a sua profissão, certo? Não a desvalorize. Não cobre honorários fora de tabela, porque você vai ter que ter tempo para os seus casos. Com isso eu me despeço. Grande abraço a você. Bom dia.